No ano de 1919, no leste europeu, um homem judeu chamado Herschel faz o possível para sobreviver trabalhando como escavador de valas. O trabalho não paga muito bem, e o pouco dinheiro que ele recebe precisa ser gasto comprando novas pás, pois elas quebram frequentemente. Herschel acha que sua vida é horrível até conhecer Sarah, enquanto ela está reclamando do preço do peixe no mercado. Ele tenta falar com ela, mas ela sai muito irritada. No entanto, Herschel não desiste e trabalha duro até economizar dinheiro suficiente para comprar um bom peixe para ela. Assim que Sarah dá a primeira mordida, ela concorda em sair com Herschel. Os dois começam a passar tempo juntos e descobrem que têm muito em comum, como o fato de que ambos os pais foram assassinados por cossacos russos. Eles frequentemente visitam o local favorito de Sarah na floresta, e ela confessa que seu maior desejo é poder comprar uma lápide para eles um dia. Em troca, Herschel diz que sonha em experimentar água com gás. Alguns meses depois, eles finalmente se casam, mas infelizmente seus planos para uma nova vida são arruinados quando os cossacos russos atacam a vila. Não há chance de ter um futuro na vila deles depois que a área é completamente destruída. Então, Herschel e Sarah se mudam para os Estados Unidos. Herschel acha os americanos simpáticos e que os tratam melhor do que os russos, sem entender ainda que as pessoas se referem a ele usando termos antissemitas. Logo, ele consegue um emprego em uma fábrica de pickles, onde ganha um centavo para cada 10 ratos que mata. Meses passam, e trabalhando muito duro caçando ratos, Herschel consegue comprar 2 túmulos para que o casal possa ficar junto mesmo após a morte. Pouco depois, Sarah engravida, e Herschel promete que seu filho será forte e bem-sucedido. Um dia, enquanto perseguia alguns ratos astutos, Herschel se vê cercado e, por acidente, escorrega, caindo em um enorme barril de pickles. Para piorar, naquele momento anunciam que a fábrica está sendo fechada por razões sanitárias. Todos os barris estão cobertos, e Herschel fica preso dentro de um deles. 100 anos se passam, agora é 2019, e o prédio da fábrica está abandonado desde o fechamento. Um dia, 2 adolescentes estão brincando na área com um drone que acidentalmente acaba indo para dentro da fábrica, derrubando a tampa do barril. Os adolescentes entram para procurá-lo e, quando movem a tampa, de repente Herschel se senta, parecendo vivo e bem. Momentos depois, toda a cidade está falando sobre Herschel. Em uma coletiva de imprensa, cientistas explicam por que Herschel está perfeitamente conservado, e todos aceitam isso como lógico. Depois, Herschel é levado ao hospital para um check-up e é constatado que ele está em perfeitas condições. Mas quando ouve que Sarah está morta, ele se recusa a acreditar e fica violento. Então precisam amarrá-lo na maca. Após uma verificação detalhada de antecedentes, Herschel é informado de que tem um descendente vivo que mora no Brooklyn e concordou em buscá-lo. Momentos depois, Herschel conhece seu bisneto Ben, que se parece muito com ele. Os homens se abraçam quando percebem que finalmente têm um parente novamente. Então Herschel sai do prédio e realmente vê a cidade pela primeira vez, ficando chocado com o quanto o mundo mudou. Quando Ben para um táxi, Herschel inicialmente se assusta e pensa que deve lutar, mas Ben rapidamente o guia para entrar no carro. Uma vez que chegam ao apartamento de Ben, Herschel fica ainda mais chocado. Ben é apenas da classe média, mas Herschel pensa que seu bisneto vive no luxo, especialmente quando ouve que ele possui 25 pares de meias. Ben o convida para ficar o tempo que precisar e oferece a Herschel algo para beber, o surpreendendo mais uma vez quando oferece água com gás. Há uma máquina na cozinha para fazer isso do zero, e Ben guia Herschel para apertar o botão, o que anima o velho. Então ele experimenta pela primeira vez, deixando Herschel muito feliz. Em seguida, Ben faz a Alexa tocar uma música antiga, e depois de alguma hesitação, Herschel junta-se à dança divertida apenas para se divertir. Depois, passam a tarde pela cidade, experimentando todos os tipos de comida e tecnologias. Herschel é confundido com um hipster e fica chocado ao ver casais interraciais por perto. Quando retornam ao apartamento, Herschel pergunta a Ben o que ele faz para viver, assumindo que ele seja algo importante como médico ou advogado. No entanto, Ben é, na verdade, um desenvolvedor de aplicativos freelancer, e ele pega seu tablet para mostrar a Herschel como sua invenção funciona. Nos últimos 5 anos, Ben tem trabalhado em um aplicativo chamado BoopBop, que é um serviço que verifica a ética das empresas ao comprar seus produtos. Ben ainda não enviou para potenciais investidores, porque não está pronto, e ele ainda está obcecado por alguns detalhes, como as cores do logotipo.
De repente, Herschel pergunta a Ben se o homem no pôster de David Bowie é seu pai. E quando Ben diz que não, Herschel se pergunta por que não vê fotos da família em qualquer lugar. Ben tira um álbum de fotos antigo da família que deixa Herschel muito emocionado. Depois de ver a foto de Sarah, ele descobre que ela teve um filho, e então ele encontra as fotos modernas e pergunta a Ben sobre seus pais. Ben fica desconfortável e explica que eles faleceram em um acidente. Então Herschel diz que deveriam ir ao cemitério para rezar por suas almas. Ben fica desconfortável novamente, explicando que não é uma pessoa religiosa, o que decepciona Herschel. Sentindo-se mal pelo velho, no dia seguinte, Ben leva Herschel para ver os túmulos da família. Mas Herschel fica arrasado ao descobrir que o cemitério está em ruínas. Ele não consegue evitar chorar ao ver a lápide abandonada de Sarah e começa a rezar por ela, pedindo a Ben que se junte a ele. No entanto, Ben prefere olhar para seu telefone. Nesse momento, alguns trabalhadores aparecem para colocar um outdoor de vodka russa bem em cima dos túmulos. Ver a palavra vodka faz Herschel pensar que os cossacos que destruíram sua casa estão fazendo isso, o que o deixa furioso enquanto confronta os trabalhadores para pedir que parem. Obviamente, os trabalhadores o ignoram, o que deixa Herschel ainda mais irritado e ele acaba atacando os homens. Ele derruba os primeiros rapidamente, mas logo se vê cercado, e quando Ben tenta detê-los, também é agredido. Esse incidente acaba com a dupla sendo presa e Ben tem que gastar uma grande quantia em dinheiro para pagar a fiança deles. Quando retornam ao apartamento, Herschel insiste em querer remover o outdoor. E Ben lembra a ele que isso custaria dinheiro que ele não tem. Uma discussão se segue e Herschel sugere que Ben é um covarde que está adiando a apresentação de seu aplicativo inventando desculpas. Ofendido, Ben envia alguns e-mails e fica chocado ao encontrar um possível investidor pedindo por uma reunião. Mais tarde naquele dia, Ben vai ver os investidores, mas é recusado. Eles gostam da invenção de Ben, porém o histórico criminal de Ben está espalhado pela internet e ele não passa uma boa imagem para representar um aplicativo baseado na ética por trás dos homens de negócios. Quando retorna para casa, Ben culpa Herschel por fazer sua vida desandar. Herschel não entende as ideias de Ben e afirma que eles deveriam começar um negócio de pickles ao invés disso, deixando Ben tão furioso que ele diz que Sarah ficaria envergonhada de Herschel agora. Ele também aponta que é fácil para Herschel falar, mas ele não consegue fazer nada neste mundo moderno sem Ben. Magoado por todas essas acusações, Herschel jura construir um império de pickles sem ajuda alguma e fazer seus parentes falecidos orgulhosos cortando o outdoor. Antes de sair, Herschel diz a Ben que ele é uma vergonha para o nome da família. Depois disso, Herschel vai à mercearia para comprar pepinos, mas eles estão muito caros. Enquanto vagava tentando pensar em algo, ele percebe que a lixeira fora da loja tem pepinos embalados nela. Ele imediatamente os pega e tem uma ideia. Ele começa a procurar todas as lixeiras ao redor da cidade, juntando potes, sal e peças aleatórias para fazer seu próprio carrinho. Ele coloca os pepinos nos potes e deixa a chuva enchê-los, finalmente criando pickles. Algum tempo depois, Herschel monta uma barraca de pickles ao lado da estrada. Dois caras são imediatamente atraídos pelo seu produto porque é tudo local, natural e muito barato. E também se divertem muito com os maneirismos peculiares de Herschel, como o fato de ele querer que os clientes tragam os potes de volta. Ele faz isso para economizar dinheiro, mas eles acham que ele é amigo do meio ambiente e decidem fazer um vídeo para as redes sociais. Logo, o carrinho de pickles de Herschel se torna viral, e ele aparece em todas as notícias e redes sociais enquanto pessoas de todo o Brooklyn vêm comprar seu produto. Ben vê as notícias sobre o sucesso de Herschel e fica incrivelmente com ciúmes, especialmente porque ele tem lutado para ter boas ideias para seu novo aplicativo. Esse ciúme o deixa tão amargo que, quando ouve Herschel explicar como fez os pickles em um dos muitos vídeos que os clientes fizeram dele, Ben chama o departamento de saúde e faz uma reclamação, mencionando que Herschel está usando produtos do lixo. Momentos depois, o departamento de saúde aparece no carrinho de pickles para fechá-lo, e Herschel tem que pagar $12.000. Herschel não sabe como continuar, então seus dois primeiros clientes o aconselham a contratar estagiários, já que não precisaria pagar por eles. Herschel compara isso à escravidão, mas ainda gosta da ideia. Para as entrevistas, ele chama os estagiários para o parque onde está morando e eles tentam falar sobre sua experiência e habilidades.
mas Herschel se concentra em verificar se são fortes o suficiente para trabalhar. Depois de escolher alguns estagiários sortudos, Herschel ensina a eles tudo o que sabe sobre pickles e, com a ajuda deles, desenvolvem métodos éticos adequados que são aprovados pelo Departamento de Saúde. Os estagiários também o ajudam a vender os pickles em maior escala, fazendo o negócio voltar rapidamente aos trilhos. Pouco depois, Herschel ganha dinheiro suficiente para comprar o outdoor e retirá-lo, além de fazer com que seus funcionários limpem o cemitério. Enquanto isso, Ben nota amargamente que Herschel está ficando bem-sucedido novamente e que os investidores que o recusaram agora estão interessados em investir no negócio de pickles. Ele também assiste a vídeos antigos de sua formatura, mostrando como seus pais lhe deram dinheiro para começar seu negócio porque acreditavam nele. Mas isso apenas piora seu humor. Nesse momento, Herschel aparece no apartamento de Ben para apresentar provas de sua vitória e diz que ainda quer ajudar Ben, porque, afinal de contas, eles ainda são família. Quando Ben o rejeita, Herschel comenta que ele é mais burro do que os poloneses, que já são bem burros. Ben percebe que Herschel tem muitas ideias antiquadas e preconceituosas e o desafia a criar sua própria conta no Twitter. Mais tarde à noite, com a ajuda de um estagiário, Herschel faz tweets com declarações controversas sobre mulheres, religião e a comunidade queer. O próximo dia, pessoas furiosas cercam a loja de conservas, protestando contra as ideias de Herschel e instando todos a boicotar seu negócio de conservas. Até mesmo seus estagiários deixam o emprego e se juntam aos protestantes. Mesmo depois disso, Herschel permanece firme em suas opiniões e logo recebe muito apoio de grupos conservadores que o veem como um ícone da liberdade de expressão e empoderamento. Graças a eles, Herschel continua a ter sucesso e até aparece em programas de TV de extrema-direita que o veem como um herói. Ben vê isso e seu ressentimento cresce. Um dia, Herschel é selecionado para participar de um debate com um professor universitário sobre o tema da ética. Ele faz muitas declarações horríveis sobre as mulheres, mas o público o vê como corajoso e quer que ele se candidate a um cargo público. Mas então, da plateia, um Ben disfarçado pergunta a ele sobre seus pensamentos sobre o cristianismo. E Herschel prossegue dizendo que a Virgem Maria inventou o cristianismo para esconder que ela fez coisas sujas e chama de idiotas todos que acreditam em Jesus. Este comentário faz com que os admiradores de Herschel se voltem contra ele e comecem a persegui-lo pelas ruas de Nova York. Então, Herschel precisa se esconder em um beco para salvar sua vida. Mais tarde, naquela noite, Herschel vê um relatório de notícias sobre protestos acontecendo por toda a América para boicotá-lo de vez. E para piorar as coisas, as autoridades desenterraram seu passado para deportá-lo de volta para a Europa Oriental. Como a documentação da chegada de Herschel não pode ser encontrada, as autoridades têm uma desculpa para revogar sua cidadania. Herschel é declarado um fugitivo ilegal, e as pessoas são solicitadas a denunciá-lo à polícia se o virem. Sem saída, Herschel vai procurar Ben por ajuda ao invadir seu apartamento. Ele não quer voltar para a Europa, então ficará feliz em ir para o Canadá e começar um negócio lá. Inicialmente, Ben diz não, mas muda de ideia quando Herschel promete nunca mais entrar em contato com ele após este favor. A dupla dirige-se para a fronteira canadense e agora eles precisam atravessar ilegalmente o país através das matas. No caminho, Ben corta acidentalmente a palma da mão e Herschel rasga um pedaço de suas roupas para bandagear a ferida. À noite, Herschel abraça Ben para mantê-lo aquecido. E Ben percebe que está gostando do tempo que passa com Herschel agora que não precisa se preocupar com negócios. Na manhã seguinte, finalmente alcançam a fronteira, mas precisam se esconder quando quase são vistos pela patrulha de fronteira. Enquanto esperam os guardas irem embora, Ben se sente mal por Herschel e confessa que foi ele quem boicotou o negócio de Herschel várias vezes. Ele espera que Herschel o perdoe, mas em vez disso, é socado no rosto. Ao cair inconsciente, a confusão atrai a atenção dos oficiais. Então Herschel foge com a bolsa de Ben. Quando encontra um barbeador e roupas dentro dela, tem uma ideia. Ele raspa a barba, troca de roupa e atravessa a fronteira usando a identidade de Ben. Enquanto isso, os oficiais prendem Ben achando que ele é Herschel. Depois, Ben é julgado, mas seu caso é considerado uma piada quando o advogado tenta afirmar que ele não é Herschel, usando a falta de barba como prova. Ben é enviado para a Europa Oriental, onde acaba frio e sozinho em uma cidade cheia de estranhos que não falam inglês.
Eventualmente, ele encontra alguém que entende o suficiente para apontar para uma sinagoga, e embora Ben não esteja feliz, não tem escolha senão passar a noite lá. Enquanto isso, Herschel se sente terrível, porque não tem mais família. Ele vai ao apartamento de Ben e folheia o álbum de fotos da família, de onde cai um pedaço de papel. Herschel abre e descobre um desenho que Ben fez de seus pais quando criança, chamando-os de Boop e Bop. É então que Herschel percebe que Ben sempre quis honrar seus pais. De volta à sinagoga, os homens pedem a Ben que se junte a eles na oração, pois estão sem um para o ritual tradicional. Ben aceita por obrigação, mas fica emocionado ao ouvir as orações que prestam respeito aos membros falecidos da família. De repente, Herschel aparece diante de Ben e pede desculpas por suas ações, dizendo que Ben é exatamente o que ele queria que seus descendentes fossem e que seus pais devem estar orgulhosos dele. Ben também pede desculpas e depois de se reconciliarem, eles vão visitar o local favorito de Sarah, que não é tão bonito como costumava ser. Eles concordam que seu próximo negócio deve ser feito juntos como uma família. Herschel vai fazer conservas de mais do que apenas pepinos, enquanto Ben cuida do marketing online para que possam vender mundialmente. Algum tempo depois, a dupla retorna a Brooklyn e visita o túmulo de Sarah. Desta vez, Ben reza junto com Herschel. Curta e inscreva-se para assistir mais vídeos como este e não se esqueça de ativar suas notificações. Isso realmente ajuda meu canal. Obrigado por assistir.